Bueno, o Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética e ele também percebeu nos seus experimentos que a corrente ora surgia num sentido, ora surgia em outro sentido. Mas o que ele não conseguiu foi chegar a uma lei que determinasse o sentido da corrente. Ele não conseguia descobrir previamente qual ia ser o sentido da corrente. Quem conseguiu descobrir essa lei foi o Lenz. Ele percebeu o seguinte: a variação de fluxo magnético cria uma corrente induzida no circuito. Essa corrente gera um campo magnético. E este campo magnético vai se opor à variação do fluxo que criou a corrente. Ele anunciou dessa forma, então: a corrente elétrica induzida em um circuito possui um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação de fluxo magnético que a originou. Em outras palavras, a corrente elétrica é sempre do contra. Se o fluxo aumentou, a corrente vai querer que o fluxo diminua. Se o fluxo diminuiu, a corrente vai querer que o fluxo aumente. Então vamos aplicar essa ideia da lei de Lenz nos exemplos 1 e 2 e vamos determinar o sentido da corrente induzida em cada uma das espiras. No exemplo 1, reparem a situação inicial e reparem a quantidade de linhas de campo do fluxo de campo magnético através da espira. E eu vou aproximar a espira do ímã. E o que vai acontecer com o fluxo? O fluxo vai aumentar. Segundo a lei de Lenz, a corrente induzida nessa espira vai contrariar este aumento. Se tu tem agora mais linhas entrando na espira, a corrente vai querer cancelar essas linhas que estão entrando, então ela vai gerar um campo magnético no sentido contrário, para cancelar o aumento de fluxo magnético. Para gerar essas linhas de campo neste sentido para a direita, a corrente, se tu aplicar a regra da mão direita, tu vai ver que a corrente vai estar neste sentido aqui. Na situação do exemplo 2, eu tenho a espira inicialmente bem próxima do ímã, então observem quantas linhas de campo estão atravessando a espira inicialmente. E agora eu vou afastar essa espira. E o que vai acontecer? O número de linhas de campo através da espira vai diminuir. A espira vai querer recuperar as linhas de campo que perdeu, então ela vai ter que compensar a perda. Essas linhas que ela tinha para a esquerda, ela vai recuperar, gerando uma corrente induzida, cujo campo magnético gera um campo para a esquerda, compensando essa perda do que ela tinha inicialmente. Para conseguir gerar campo magnético para a esquerda, se tu aplicar a regra da mão direita, tu vai ver que a corrente elétrica induzida na espira estará neste sentido aqui. É importante notar que não importa se o movimento é da espira ou do ímã, o importante é que haja movimento relativo entre os dois. Tu pode tanto movimentar a espira ou o ímã. Achou complicado determinar o sentido da corrente induzida? Então eu vou te trazer uma regrinha bem simples que tu pode aplicar em quase todos os exercícios para conseguir determinar o sentido da corrente induzida. Tu tem que pensar o seguinte, ó, que a corrente induzida ela se opõe à variação do fluxo e também se opõe àquilo que gerou a variação do fluxo. Como assim? Eu tenho aqui 4 situações. Vamos pegar essa primeira aqui. Eu tenho o ímã se aproximando da espira e a espira vai se opor a essa aproximação do ímã. Ela não quer que o ímã se aproxime, então ela vai querer que o ímã se afaste. Como o ímã se aproxima pelo polo sul, a espira vai querer repelir o ímã para a esquerda. Para repelir pelo polo sul, que polo tem que surgir aqui na espira, no lado esquerdo? Um polo sul. Ok? E para determinar o sentido da corrente? Só completa com setinhas aqui, ó. Olha só, a corrente ficou neste sentido. Que barbada, né? Agora, o ímã se afasta pelo polo sul. Quando o ímã se afasta, a espira, que é do contra, vai querer que o ímã se aproxime. Se aqui tem um polo sul, para puxar o ímã de volta, que polo tem que surgir aqui? Um polo norte. Para determinar o sentido da corrente, completa com as setinhas aqui. E olha só, a corrente ficou nesse sentido. Agora eu inverti a polaridade do ímã. Agora o ímã se aproxima pelo polo norte. A espira vai querer então que o ímã se afaste. Para afastar, para repelir o ímã, aqui tem que surgir um polo norte. E a corrente, olha como é que fica, nesse sentido aqui.
Na quarta e última situação, o ímã se afasta pelo polo norte. Então a espira vai querer trazer o ímã de volta. Se o ímã vai, a espira quer que o ímã venha. Para puxar o ímã pelo polo norte, que polo tem que surgir aqui? O polo que atrai o polo norte é o polo sul. Completa com a setinha e o sentido da corrente ficou assim. Então tu consegue perceber que aproximar pelo polo sul é a mesma coisa que afastar pelo polo norte, e aproximar pelo polo norte é a mesma coisa que afastar pelo polo sul. Dessa maneira tu consegue aplicar a lei de Lenz de maneira bem simples e conseguir resolver os teus exercícios. Então, de lei de Lenz era isso.